Se talvez eu não tivesse passado por tantas situações, acidentes, doenças, questões diversas na minha saúde, possivelmente eu não estaria aqui. Seja por condições que me impossibilitariam fisicamente, seja por uma incredulidade, seja por qualquer razão, para mostrar que os problemas, quando nós estamos em Deus, eles não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar do Senhor. Mas quando alguns não dão a resposta que Deus espera, eles nunca conhecem o vale, o manancial. Ele nunca conhece a bênção. Ele sempre vive em Baca. Ele sempre vive na lágrima. Ele sempre vive no sofrimento. Porque para chegar em Beraca, para chegar no Vale da Alegria, precisa passar por um processo. E esse processo exige eu crer e obedecer. Do vale ao manancial. De Baca a Beraca, de Baca ao lugar das lágrimas, o lugar do sofrimento, até Beraca, que é o vale das bênçãos. Josafá foi um rei que ele nos constrange, ele nos dá um exemplo muito grande. Havia um vale onde eles iriam enfrentar 3 inimigos, aquele vale era conhecido como um vale de lágrimas. Mas depois do poder que o Senhor derramou naquele lugar que seria um vale de destruição, se tornou um vale de alegria, se tornou Beraca, o vale das bênçãos. Eu quero ler para você essa palavra, essa passagem, essa história que nos ensina muito, que está aqui em 2 Crônicas 20, que diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme, diga comigo, enorme, enorme vem contra ti. Alarmado, Josafá, vamos juntos, decidiu consultar o Senhor. Ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então, alarmado, ele se recompôs e foi orar. Mas ele não orou sozinho. Ele era cabeça, ele era líder. Ele convocou todo o povo para fazer um jejum. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades. Não tinha carro. Não tinha Uber, não tinha avião, mas todo o povo veio de todas as cidades para buscar, vamos juntos, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Ele foi para a igreja, ele foi levar o povo para a igreja e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Então nós vemos aqui, amonitas, moabitas e meunitas, 3 grandes desafios. Ele teve 3 grandes desafios para enfrentar. Eram povos antigos que Deus não permitiu que eles lidassem naquele tempo, e agora voltou. Então Deus permite situações, pessoal, para ver o que sai de nós. De Josafá saiu isso. Ele foi orar, ele foi abrir um jejum, ele foi chamar o povo para a presença de Deus. O problema, fala comigo, o problema revela quem eu sou. O problema revela quem nós somos, pessoal. É no problema, não é na bênção, na vitória que sai quem nós somos, é no problema. Golias extraiu quem era Davi. Se Davi era covarde ou não, se Davi queria realmente vencer, se Davi amava Deus de verdade ou não. Foi Golias que extraiu de Davi a essência de Davi.
Quando o problema vem, nos espreme, o que sai de nós, pessoal? O que sai de você? Quais palavras que saem de você? Quais reações saem de você? A gente precisa analisar se tem saído a coisa certa. Se tem saído uma confiança inabalável ou tem saído só o alarmado, o desesperado. Esse problema não veio para destruir Josafá. Os problemas não vêm para nos destruir, pessoal. Se nós estamos, tudo coopera. Se nós estamos debaixo da bênção do Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então os problemas, eles não vêm para nos destruir, mas para nos unir. Esse problema não causou destruição ao povo, mas fez com que o povo se unisse. Graças a esse problema, todo o povo saiu de todos os lugares para adorar o Senhor. Todos em união, casas, famílias, cidades, nação em união. Então, se aquele problema que você viveu tão grave, aquele histórico tão difícil que você viveu, não tivesse te pressionado, talvez você não estaria aqui hoje. Se talvez eu não tivesse passado por tantas situações, acidentes, doenças, questões diversas na minha saúde, possivelmente eu não estaria aqui. Seja por condições que me impossibilitariam fisicamente, seja por uma incredulidade, seja por qualquer razão, para mostrar que os problemas, quando nós estamos em Deus, eles não vêm para nos destruir, mas para nos aproximar do Senhor. Mas quando alguns não dão a resposta que Deus espera, eles nunca conhecem o vale, o manancial, ele nunca conhece a bênção. Ele sempre vive em Baca. Ele sempre vive na lágrima. Ele sempre vive no sofrimento. Porque para chegar em Beraca, para chegar no Vale da Alegria, precisa passar por um processo. E esse processo exige eu crer e obedecer. Aqui nós vemos, Josafá convocou toda a nação, até os bebês, até as criancinhas de colo estavam lá. Todo Judá estava lá em jejum, todo Judá estava lá em oração. Foi um momento de despertamento, pessoal. Esse é um momento de despertamento da nossa parte. Nós temos que tomar essa decisão, nada mais será da mesma forma na minha vida. Seja na maneira de você buscar a Deus, seja da maneira de você reagir aos problemas, seja a maneira de você se portar na presença de Deus. Nós precisamos nos livrar das amarras, do que estão pensando, do que estão falando, do que eu estou sentindo. Não, eu preciso confiar em Deus e me libertar. Eu preciso me quebrar as algemas que amarram a minha mente, que amarram a minha vida, que me impede de viver uma vida abençoada. Seja medo, seja sentimento, seja qualquer coisa. Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus é uma miséria. Coisas miseráveis, e Deus não tem miséria para nós. Todo o povo de Israel, nós sabemos que sempre foi um povo forte. Mas em diversos momentos, como por exemplo no tempo de Gideão, as pessoas estavam fugindo dos midianitas e se escondiam até em buracos. Tem passagens na Bíblia que eles se escondiam até em cemitérios. Então, as pessoas, por causa do medo, elas fazem loucuras. É um senso cego de autopreservação que, na verdade, só tem humilhado ela. E essa não é a vida que Deus tem para nós. Gideão, ele não se enxergava. Ele era menor, ele se considerava o menor da casa dele, da família mais pobre da região dele, da tribo dele. Mas Deus enxergava nele um guerreiro. Pode ser que você não se enxergue.
Pode ser que você olhe para você e você acha que você é burro, que você é incompetente, que você não tem capacidade, que os outros são melhores do que você. Pode ser que você se olhe, se enxergue com uma série de limitações. Quando Deus enxerga em você uma pessoa poderosa. Deus enxergava em Gideão um poderoso guerreiro, mas talvez eu me enxergue como um fracote, como um limitado, como um sem condições, como um sem capacidade. Nós podemos nos enganar. Deus olhou para ele, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Mas eu posso acreditar em mentiras. Não, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor do menor do menor do menor do mundo. Todo mundo é melhor do que eu, todo mundo estudou mais do que eu, todo mundo tem mais capacidade do que eu. Tem 7 bilhões de pessoas e tem gente que acredita que ela é a pior das piores. Eu sou o mais burro da minha sala, eu sou o menor da minha família, eu sou o que faz menos na minha empresa. E ela acha. E às vezes o do seu lado está achando que você é o cara. Às vezes o do seu lado está achando que ele é menor do que você. Por quê? Por que isso? Porque é a maneira, a perspectiva que nós olhamos para nós mesmos. Às vezes os nossos olhos são maus. Os nossos olhos são de trevas. Então, quando começou a mudança, o processo ali de transformação de Gideão, por onde começou a mudança? Pela casa de Gideão. O próprio pai dele tinha um ídolo lá, que ele precisou derrubar, escondido à noite. A mudança, pessoal, que nós falamos ontem, a mudança começa na nossa casa. A mudança começa na nossa mente, na nossa família. A primeira mudança tem que começar dentro da minha casa, com a minha rotina, com a minha família, com a esposa, com os filhos, com o marido, com a maneira que eu falo com Deus, com a maneira que eu falo com as pessoas, com a maneira que eu lido com as pessoas. Porque se eu não estabeleço uma mudança dentro de mim e dentro da minha primeira igreja, se eu não tenho autoridade para mudar aquilo que está aqui, perto de mim, ao meu alcance, que autoridade eu terei para mudar qualquer outra coisa? É o que a gente falou ontem. Isso daqui é a parte que a gente quer de Deus. Colocar aqui o que eu preciso e marcar aqui os dias que eu vim na igreja, é a parte que a gente apresenta para Deus. Senhor, eu quero isso. Aí Deus vira para nós e fala, eu quero isso também. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, eu quero uma mudança no meu casamento, mas eu sou ignorante na minha casa. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida financeira, mas eu sou um pródigo, eu gasto mais do que eu tenho, eu faço dívida baseada em promessas. Não vai acontecer isso porque o fulano fez isso, o cicrano vai fazer aquilo outro. Eu faço com base em promessas, em expectativas, não em fatos. Aí eu vivo aflito, apertado, isso gera desgaste e gera problemas, e aí eu tenho que ficar dando satisfação, enfim. E onde gera conflitos, onde gera uma instabilidade, gera instabilidade com os filhos, gera instabilidade no casamento, gera instabilidade própria emocional. Então a mudança começa dentro da nossa casa. A libertação de uma nação. A libertação da nação, quando Gideão estava lá, começou dentro da casa do pai dele. Então às vezes a gente quer, eu vou mudar o mundo, vai acontecer isso e aquilo. E a pessoa não lida com aquilo que está na casa dela. É como um escritor, eu ouvi uma vez ele falando, que as pessoas querem salvar as baleias, querem salvar os ursos polares, mas não arrumam o próprio quarto, não ajuda a própria mãe, não ajuda o próprio pai. É um peso, é um monte, é um acomodado, mas quer mudar o mundo, quer que todo mundo pare de comer carne, todo mundo pare de usar carro, que todo mundo faça isso, faça aquilo outro, mas ele não faz nada.
Até é fácil a gente jogar para longe, para fora. O meu problema é o outro. Meu problema é a crise. Meu problema é a esposa que eu tenho, a mulher que me deste, o marido que me deste. O problema é a profissão que eu tenho. O problema está em mim. A bênção, a solução e o problema está aqui dentro de nós. A mudança começa dentro de nós. Que começa a mudar na mente, começa a mudar no casamento, começa a mudar nos filhos. Depois começa a mudar no financeiro, começa a mudar na credibilidade, começa a mudar os resultados. Porque falar que quer coisas, todo mundo fala. Pagar o preço que custa, poucos querem pagar. Quando Gideão convocou os homens para a batalha, 32.000 se apresentaram. Quando foi fazer aquela seleção de Nabucodonosor, tinha ali talvez centenas de jovens, mas só 4 decidiram não se contaminar. Quando Gideão chamou lá 32.000 homens, e ele perguntou, quem tiver com medo pode voltar. 22.000 não precisou fazer nada. Se alguém aqui estiver com medo, pode voltar. Só virou as costas e voltou. Sem problema nenhum. Então não tinha 32.000 lá. Porque 22.000 já ia chegar para morrer, ou ia chegar para passar vergonha e correr para ir embora. E sobraram 300. Às vezes, pessoal, a gente acha que a gente precisa de muita coisa. Quando nós aprendemos que com Deus, o pouco Ele faz muito. Às vezes a gente acha que o que a gente tem é muito pouco. E é tudo o que Deus precisa para fazer. Às vezes a gente acha que tem pouca capacidade, pouca inteligência, pouco dinheiro, poucos recursos, pouco network, pouco. Com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, o profeta e aquela família sobreviveram durante toda a crise. Então, o que é pouco? Para Deus, nada é pouco. Com Deus, tudo se torna muito. Então, uma decisão, pessoal. Gideão tinha medo, mas Deus tirou dele, arrancou dele um poderoso guerreiro. De covarde a alguém que quando ele estava voltando da batalha, quando ele foi falar com um fulano lá, um Zalmuna e mais um outro sujeito lá, ele perguntou quem eram as pessoas que estavam aqui. E eles falaram, eram iguais a você. Tinha um porte de príncipe. Então imagina só, você imagina um príncipe, você lembra de alguém da realeza. Você imagina um homem firme, um homem de postura, um homem que olha firme, que tem uma postura de vencedor. Mas talvez o Gideão antigamente era um escondidinho, era uma pessoa meio desconfiada. E agora ele sai um poderoso guerreiro. Porque quando a gente crê no Senhor, a nossa postura muda. Você não anda mais olhando para baixo. Você não anda mais com a cara amarrada. Você é feliz, você é firme, você tem convicção. Você sai para trabalhar com alegria e com gratidão. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou indo para os meus desafios. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Não é aquele que está se arrastando e fala negativo. Não, Gideão era assim. Mas ele se tornou um homem que quem não conhecia ele, olhou para ele e falava, era igual a você. Tinha um porte de príncipe, parecia um príncipe. Era um homem diferenciado. E era a mesma pessoa. Mas internamente não era mais a mesma pessoa. Então nós precisamos acreditar nisso. Voltando para o Josafá. Aqueles inimigos foram a melhor bênção da vida de Josafá. Porque depois daqueles inimigos ele cresceu em poder, ele cresceu em credibilidade, ele cresceu em influência, porque ele foi um vencedor. Ele uniu todo o povo para buscar a Deus, ele foi uma ótima influência. Então ele foi uma bênção aquilo para a vida dele.
Eles prosperaram muito, a gente vai ler essa parte. Eles ficaram dias recolhendo os despojos e não conseguiam pegar tudo ainda. Dias, foram lá, e voltava, ia lá fazer mais uma viagem, levava o jumento, levava os soldados, vinham lá mais um pouco, até o rei, não está dando mais. Já não, ficou coisa para trás, de tanta coisa que tinha. Então, pessoal, um tempo como esse, um portal como esse, é um momento definidor da nossa vida. Há momentos na nossa vida que são definidores, que se a gente perde, pode ser que a gente não recupere mais. A entrega de Isaac foi definidora para Abraão. A cova, como nós falamos ontem, a cova dos leões, foi algo definidor na vida de Daniel. Abraão nunca mais foi o mesmo depois de ter entregado Isaac. Agora eu sei que tu me temes, porque você não me negou o seu único filho, a quem você ama. Depois da cova dos leões, Daniel, ele deu um salto espiritual, de inteligência, de sabedoria. O Senhor deu dons para ele. O dom de revelar sonhos, de interpretações que nem eram contados. José tinha um dom de interpretar sonhos, mas as pessoas contavam para ele o sonho. Daniel não precisava contar para ele. O Espírito Santo contava qual foi o sonho. Olha o nível que esse homem chegou. Deus deu para ele o final dos tempos. Sem Daniel a gente teria Apocalipse. Com Daniel a gente entende, Daniel a gente ajuda a entender Apocalipse. No 5, então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Veja, esse é o lugar seguro, pessoal. Todos foram para a igreja, todos foram para a presença do Senhor. Se eu estou com uma dúvida, se eu estou com uma situação na minha vida, para onde eu tenho que ir? Para a presença do Senhor. Eu não tenho que consultar ninguém, perguntar para ninguém, eu tenho que ir para Deus. Tenho que buscar a Deus. Ele se levantou. Quem se humilha é exaltado. Ele se levantou. E se levantou espiritualmente, mas ele foi orar. Ou seja, ele foi se ajoelhar diante do Senhor. Mas internamente ele se levantou, porque a gente acabou de ler. Alarmado, ele decidiu consultar o Senhor. No 6, e orou, ele foi orar. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Ou seja, qualquer problema, qualquer situação que vier, nós viremos para a casa do Senhor, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Não foi porque tiveram medo, nada, o Senhor não deixou. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha uma oração com convicção, que ele tinha crédito com Deus, pessoal. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Vamos juntos, por favor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti.
Ninguém pode opor-se a ti. Tem coisas, pessoal, que a gente não vai conseguir resolver. Então, qual é a saída? Se eu não sei o que fazer, eu devo saber a quem buscar. Vamos juntos. Se eu não sei o que fazer, eu devo saber a quem recorrer. Então eu recorro a Deus. Se eu não consigo resolver, se eu conseguir, está maravilhoso. Eu vou lá, Deus me ajuda, me dá sabedoria, vou lá e resolvo. Mas quando eu não sei? Adianta eu me descabelar, me desesperar, falar de parar, de desistir, enfim, qualquer coisa. Eu vou para Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha o que diz no 13: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé. Não tinha cadeirinha, não tinha colchãozinho, nada de conforto, estavam ali de pé, com criancinha de colo, diante do Senhor, porque todo mundo precisava de vitória ali. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Olha, veja, eu sempre acho muito interessante essa parte, porque Deus usa quem Ele quer, quem está com o coração aberto. Quem era Jaziel? Quando você fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, você não fala filho de fulano, neto de cicrano. Você fala Jacó é Jacó, Israel é Israel, Isaac é Isaac. Olha quem era o Jaziel. Ninguém, era um jovem. Olha só, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Ou seja, é um menino que a descendência dele é boa, mas ele ainda não tem nada, ele não construiu nada. Ele não tem uma identidade, a identidade dele é com base em quem veio antes dele. Então o Espírito do Senhor usou Jaziel, usou o jovem profeta no meio da assembleia. Ele disse: escutem, olha a autoridade, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Vamos juntos, por favor. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Então maravilhoso. Nossa, a batalha é de Deus, que bênção. Ufa, vamos embora para casa, povo. Vamos relaxar agora, vamos botar o pé no sofá, vamos descansar. Não, amanhã desçam contra eles. Espera aí, mas a batalha não é nossa. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Mas tomem suas posições. Mas está meio contraditório, está meio confuso isso. Permaneçam firmes e vejam o livramento. Vamos juntos, permaneçam firmes. E veja. Então eu tenho que estar firme. Não posso estar lá bambeando com a minha perna tremendo, não. Firme. E veja. Cadê? Sumiu aqui para mim. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então, se eu tenho que enfrentar alguma coisa, eu tenho que confiar que Deus vai fazer a parte dele. Mas eu não posso esperar que só Deus faça a parte dele. O Jaziel disse que a batalha não é nossa. Então não tem que fazer nada. Eu vou cruzar os braços e esperar. Eu vou fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu sou o colaborador do Senhor. Josafá prostrou-se, rosto em terra. Josafá foi orar, ajoelhou-se, prostrou-se. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Olha a influência. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem,
Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, no seu Deus, e vocês serão sustentados. Vamos juntos. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Vamos juntos, por favor. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Tenham fé e vocês terão vitória. Então nós precisamos tomar posição, pessoal. O profeta falou, tomem posição. Nós precisamos tomar posição na nossa vida. Nós precisamos tomar posição no nosso casamento, posição na nossa empresa. Nós precisamos permanecer firmes. Não é difícil, é o que a gente falou hoje, nos valentes. Não é difícil começar. A maioria começa. Mas quantos que permanecem? Quantos que têm a maldita procrastinação, a falta de consistência na vida? O problema não é começar, o problema é terminar. Permanecer cansa. Imagina só essas mães aqui, estavam com criança de colo. Ele estava lá, em pé. O homem está falando, o profeta está falando, o rei está falando, agora vamos orar. A gente quer, rapidinho, a gente começa a querer sentar, a gente começa a querer encostar num canto, e apoiar aqui, e apoiar ali. Rapidinho a gente quer achar um cantinho para se escorar. É ou não é, pessoal? Sim ou não? A gente sabe que é assim. Fica muito tempo em pé, vou ficar igual aqueles que ficam ali, aqueles soldados que ficam ali de prontidão, ou segurança que não sai da porta. Aquilo lá uma hora começa a cansar. Aquilo lá uma hora começa a doer o pé, aí começa a doer o joelho, aí precisa fazer um movimento. Então, isso a gente tem que analisar espiritualmente. Quantas vezes que você já começou começou uma rotina espiritual diferente, começou uma mudança com hábitos diferentes dentro da sua casa, tratando diferente o seu cônjuge, e aquilo não durou 2 semanas. Porque perdeu a vontade, perdeu a motivação, não quis mais fazer, o outro não merece, o outro causou isso, e você me fez fazer isso, e você aí... Opa, peraí, a gente não está falando disso. A gente está falando do que é certo, do que funciona, porque, vamos lá, aqui eles tinham inimigos mortais que iam destruir o povo. Nós continuamos tendo inimigos mortais que querem nos destruir. O diabo está todo dia, ele levanta cedinho, antes de você levantar, buscando oportunidades para acabar com a sua vida, para acabar com o seu casamento, para acabar com os seus sonhos, para te tornar uma pessoa amargurada, infeliz. E o nosso papel é lutar contra isso. E não me submeter ao que ele quer para mim. O diabo adora ver aquela casa em pé de guerra. O diabo adora ver aquela pessoa que não consegue dormir porque está preocupada com o dia de amanhã. Ele adora ver isso. Lembra do faraó? Moisés falou, deixa o meu povo ir adorar o Senhor. Lá tasca trabalho neles, seus preguiçosos. Vocês estão com tempo, né, para orar? Vocês estão com tempo para sair, para ir para monte? Vocês estão com tempo para ir para fazer holocausto? Então você tem tempo aí para orar, né? Para trabalhar. Está faltando, né? Serviço. Então, vamos lá. E hoje em dia, o que acontece? Todo tempinho que a pessoa tem, ela ocupa com alguma coisa. E está tirando de Deus, e está tirando a família, e está perdendo saúde, está perdendo vida. Olha para trás, olha os anos passando, o que eu construí? O que eu fiz com as minhas oportunidades? Eu vi meus filhos crescerem? Aquele tempo que eu ganhei tanto dinheiro, eu usei para quê? Eu usei para bobagens? Eu maltratei pessoas? Eu fiquei distribuindo para comprar amizade, para comprar influência? E no final, não sobrou nada? Mais escolhas? Então nós precisamos analisar tudo.
Josafá mostrou qual era o padrão. O rei foi lá e se prostrou e orou e dependeu de Deus. Quando um homem dobra os seus joelhos, ele mostra qual é o padrão naquela casa. Liderança é tudo. Se seus filhos não veem você orar, você está levantando, criando crentes que daqui a pouco, quando tiver mais opinião, mais autonomia, não quer saber de nada. Não vê orando, não vê lendo a Bíblia, não tem um padrão. Mas todo mundo talvez tenha uma TV no quarto, tem um tablet na mão, alguns têm até celular, tem uma distração, tem um entretenimento, tem alguma coisa. Eles não precisam de mais parque, de mais desenhos, de mais alguma coisa, eles precisam de padrões bíblicos, de exemplos bíblicos, de orações, de conversa. Qual é a cultura dessa casa? Qual é a cultura desse casamento? Qual é a cultura? Se eles não têm uma cultura, eles vão pegar a cultura da escola. Eles vão pegar a cultura do mundo. Não tem menino nem menina. Você pode ser o que você quiser. Você pode beijar um, beijar outro, ficar com um, ficar com outro. Esse negócio de virgindade é coisa ultrapassada. Você pode aproveitar, porque, imagina só que tédio, ficar com a mesma pessoa o resto da vida. Então vamos experimentar, porque depois vai ficar preso para sempre. Ver como um problema, ver como uma cadeia. Tem até aqueles memes, aquelas camisetas que o pessoal fazia, Quando a mulher lá tinha aqueles de bonequinhos, tem um homem e a mulher toda felizinha assim, o bonequinho felizinho, com o buquezinho, e para o homem aqui escrito Game Over. É claro que não é verdade. Mas quando não tem a bênção de Deus, aquilo se torna uma prisão realmente. Mas eu continuo casado por causa da igreja. Mentira. Mentira. Porque se fosse por causa de Deus, eu mudaria por causa de Deus. Por causa das crianças. O exemplo que eles estão vendo muitas vezes é o pior, que talvez se morasse em outros lugares, em lugares separados, pareceria pelo menos que tem amizade, que tem paz. Então não. São muitas mentiras que a gente se conta, pessoal. Eu não estou fazendo por causa disso. Mentira, porque não dá, porque eu não tenho condições de manter sozinho, porque vai ser mais difícil, porque fica mais complicado. Tem que falar a verdade. Então a gente precisa falar a verdade para nós mesmos. Às vezes a gente tenta se convencer, tenta convencer o outro. Porque se não fosse isso, não fosse aquilo, se fosse Deus realmente, eu pararia de ser orgulhoso, eu deixaria de ser uma pessoa difícil, eu mudaria independente da abundância do outro. Eu entenderia que se eu não honro a minha esposa, se eu não cuido dela, que é o vaso mais frágil, a minha vida trava. Eu entenderia que se essa mulher não honrar aquele marido, não ser uma mulher inteligente, sábia, ela está destruindo a própria casa dela. Então não é por causa de Deus, porque se fosse por causa de Deus, a gente obedeceria mais. Então se a gente não tem um padrão certo, se não tem uma cultura certa, cada um tem uma cabeça, cada um vai tentar resolver de um jeito, e Josafá nos deu o exemplo. Josafá resolveu de um jeito, só tem um jeito que funciona, ao modo de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou depender dEle. O que nós vemos agora? Tenham fé em Deus e terão vitória. Josafá foi lá, estava saindo para a batalha. Pessoal, antes da gente sair, lembrem disso. Tenham fé em Deus e terão vitória. E todo mundo foi com isso na cabeça. Vamos ter fé em Deus e teremos vitória. O profeta falou, o rei falou, ou seja, nós temos a segurança. As nossas lideranças nos deram confiança. Então eu creio. Então como que eu vou ter vitória? Seguindo a direção que foi dada. O Deus deu uma direção ali por meio do profeta jovem. E eles confiaram. E eles foram cantando. Eles foram adorando. Quem é que numa crise quer cantar? Veja o nível de fé. Quem é que está numa pressão, num problema, você fala, vamos louvar o Senhor. Que louvar o quê? Que é isso? Estou cheio de problema na cabeça. Pois é.
Olha a diferença do resultado. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o que aconteceu? Alguns quilômetros à frente, sem que ninguém soubesse, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha só, estavam adorando, cantando, agradecendo ao Senhor, eles nem sabiam que lá na frente, aquilo que o profeta havia dito, a batalha é do Senhor. Deus já estava preparando o livramento, pessoal. Ah, mas a gente assusta, não é? Ah, mas a gente fica tenso. Fica, nós somos seres humanos. Mas se não for para confiar no Senhor, qual outro caminho inteligente? Porque o outro caminho é ficar alarmado, é desistir, é desanimar, é correr, é fazer igual alguns reis que contratou mercenários, que pegou os utensílios do templo, o ouro do templo e entregou lá para os mercenários para ver se eles ajudavam, e não ajudou em nada, só atrapalhou. Ou seja, tudo que eu vou fazendo na carne, eu vou ter problema para a minha vida. O que o cantar significa, pessoal? Significa confiança, significa equilíbrio. Quando você quer cantar uma música no chuveiro, às vezes as crianças cantam no chuveiro, às vezes você quer cantar no chuveiro, isso mostra o quê? Que você está em paz, você está relaxado. Então eles estavam calmos, estavam confiantes no Senhor. Enquanto eles estavam orando, por que a gente sempre fala isso? O Senhor abençoa aqueles que o amam enquanto eles estão descansando. Então, às vezes, ao invés de preencher todo o seu dia, toda a sua semana com tantas coisas, e dormindo menos, e não curtindo o seu casamento, não curtindo a sua família, não buscando a Deus, não se envolvendo com as coisas do Senhor, se você organizasse melhor, se colocasse um horário, parar de viver pelo horário dos outros. Tem que ter tal dia, tal horário. Tá bom, estou indo. Não, eu posso tal dia, eu posso tal horário, eu posso até aqui, eu posso me comprometer até aqui, porque depois disso eu tenho este compromisso, eu tenho a minha família, eu tenho a igreja, eu tenho que fazer isso. Parar de viver com base na agenda dos outros, mas você ter a sua agenda, você ter o domínio da sua vida e confiar em Deus. Porque enquanto eles estavam buscando a Deus, cantando e orando, o inimigo estava sendo destruído. E qual foi a tática que eles usaram aqui, pessoal? Eles vieram por trás, usaram flechas, usou lanças, nada. Eles oraram, jejuaram e adoraram. Eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, Não, você precisa acalmar, adorar o Senhor e depender dEle. Fazer tudo o que está ao seu alcance, mas esperar no Senhor. Então aqui nós vemos que o que eles precisavam não era de um exército maior, mas eles precisavam confiar em Deus. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um exército maior. Gideão usou 300. Tinha 32 mil, nossa, é bastante gente, mas que prestava mesmo, era só 300. Então só Deus, pessoal. Os inimigos que estavam unidos para o mal, agora se mataram. Como se explica isso? Se não for Deus. Estavam lá unidinhos, aquilo não começou anteontem. Aquilo veio de meses negociando, conversando, planejando, vamos aqui, vamos tal dia, tal horário, tal estação do ano que é melhor, é isso, é aquilo, estratégias, tal. E quando chega para aniquilar, eles se matam. Só Deus. 23. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Não tem explicação isso, se não for Deus. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde estava
onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Não dava para levar tudo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado de Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Eles louvaram antes, durante e depois. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Todo mundo ficou sabendo, eles não precisaram fazer nada, os caras se mataram. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. É o que nós sempre falamos, você quer paz? Eu quero ter paz, eu não vou falar com aquela pessoa, vou dormir no outro quarto, eu não falo mais com ela, isso é paz, não. Paz vem de você enfrentar, resolver a situação e agora você tem paz. Eles venceram sem levantar uma espada, mas estava com a espada aqui, mas não precisou usar. Eles terminaram com uma quantidade de riquezas, olha quanto eles prosperaram, eles tinham tanto, os caras não tinham mais como carregar, não tem saco, não tem jumento, não tem ombro, não tem nada que dê para carregar mais, eles tinham muita coisa. Então agora eles estão num vale da bênção. Agora eles estão louvando o Senhor, mas eles não fizeram, não agradeceram a Deus, nossa, Deus é maravilhoso, quando está tudo bem. Não. A gente mostra que a gente ama a Deus e confia em Deus quando a gente está agradecendo antes de viver. É o que a gente fala de Isaías 54. Cante, ó estéril, você que nunca teve filhos. Pense grande. Você vai precisar de muito espaço para sua família em crescimento, mas não tem um ainda, mas canta. Canta. Então eles creram, eles cantaram antes da vitória, porque eles criam na vitória. Então, a adoração, o que isso mostra antes, durante e depois? Que a adoração, vamos juntos, por favor. A adoração não deve parar. A adoração a Deus não deve parar. Porque a vida com Deus é um estilo de vida. Beraca, o Vale de Lágrimas, revela um estilo de vida. A gente não pode, pessoal, viver de fases. A gente não pode viver de fases. A gente não pode viver, uma hora eu quero, outra hora não quero, uma hora eu faço, outra hora não faço. Não, a gente não pode viver assim. Não pode, assim não vai construir nada. Então vamos tomar posse disso, pessoal. Toma posse disso, em nome de Jesus, você terá vitória sobre todos os seus inimigos, como o povo de Deus. Até que o que era para dar errado, deu certo. Às vezes tem coisas que parece que vai dar errado, mas se você está firme lá, vai dar certo. Essa história é muito forte. Veja que quando todos aqui creram nas palavras que estavam sendo ditas, todo mundo cresceu com aquele problema. O povo ficou mais espiritual, as famílias ficaram mais unidas, o país ficou mais próspero, mais rico, tudo abençoou, tudo foi melhor. Veja Davi antes e depois do Golias. Antes ele era visto como um entregador de queijos, agora ele era visto como um campeão. Porque os desafios, ele não nos destroem, os desafios nos promovem. Fala comigo, os desafios nos promovem. Você é conhecido pelos inimigos que você venceu. Então esse problema que talvez você está vivendo, ele não veio senão por um motivo, para te aproximar do Senhor e te colocar num outro nível. Porque todos, quando veem que Deus é com uma pessoa,
a vida dela, a credibilidade, as credenciais dela. Quando você vê uma pessoa, um profissional, um médico, um advogado, uma pessoa de renome, ela apresenta lá, ó, fulano estudou em tal lugar, fulano fez tal coisa, fulano... As suas credenciais te promovem. Ó, fulano venceu isso, fulano conquistou aquilo, fulano passou por aquilo, fulano venceu aquilo. Então, foco não é o problema. Chega de ficar correndo de um lado para o outro. Tem que ser o lado da fé. O foco é agradar a Deus. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos nos jogar no Senhor de verdade, porque Ele não falha. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Davi disse, eu verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Isso é mostrar que sabe, eu sei que sei, eu sei que sei. Muitos falam de fé, pessoal, mas poucos sabem sobre fé. Muitos até falam, mas poucos têm uma coragem para agir essa fé. Porque quando nós sabemos, eu sei que sei, aquilo está dentro de você. E aí, ao invés de olhar para os problemas, para o inimigo, os meus olhos se voltam para o Senhor. E quando os meus olhos se voltam para o Senhor, eu vejo a mudança. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seu propósito na mão, você deve ter recebido o seu propósito quando você chegou. Depois eu quero que você preencha, caso você não tenha preenchido, e preencha com fé. Deus não mudou, pessoal. Quais as coisas na sua vida que precisam ser mudadas? Cada um tem um Golias aqui. Cada um tem um amonita, um moabita, um meunita na vida. O segredo é crer. O segredo é crer. Eu peço que você preencha depois. Agora eu quero que você preste atenção para que nós possamos orar. O segredo é não sair dessa atmosfera de adoração. É nós focarmos no Senhor, ó, ficar firme. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai dar. Então eu vou ficar firme. E acreditar, eu vou viver aquilo que eu estou esperando. Eu acredito nisso, você tem que acreditar. Eu vou viver o pagamento dessas dívidas, eu vou viver a mudança dessa questão, eu vou viver aquela documentação que eu preciso de uma bênção, de uma vitória, eu vou ver isso na minha vida. Eu vou ir para um outro nível, mas acima de tudo eu preciso ir para um outro nível de fé, um outro nível espiritual. Eu vou testemunhar, creia nisso, eu vou testemunhar essa vitória, eu vou testemunhar essa dívida quitada, perdoada, eu vou testemunhar a mudança nesse casamento, eu vou testemunhar esse papel, essa documentação, essa licença, esse processo. Eu não sei qual é o moabito, o meunita, o Golias, eu não sei, mas você e Deus sabe. Então eu não vou ficar parado. Nós vamos nos mover em fé. Nós vamos buscar isso, resultados diferenciados. Vão exigir o quê? Atitudes diferenciadas. As mesmas atitudes, logo os mesmos resultados. Novas atitudes, atitudes ousadas, resultados diferentes. Então a postura de Josafá tem que nos ensinar muito, pessoal. É uma postura diferenciada, inusitada, inclusive. Você não vê isso, você não vê outros reis fazendo como Josafá fez. A postura dele foi simplesmente, ele não pediu para fazer mais lança, ele não pediu para fazer mais flechas, ele não convocou todos os generais dele, e agora o que vocês me aconselham? Ele nos dá um padrão. Ele ficou alarmado no momento, claro que ficaria. Mas ele foi buscar a Deus. Ele nos dá o padrão. Ele nos dá o padrão. Vamos, pessoal, creia nisso. Tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. Tenha fome de mudança. Tenha fome de Deus.
Nós não temos nada melhor para fazer do que buscar a Deus. Deus quer te colocar num lugar alto, pessoal, mas você precisa acreditar nisso. Ocupe esse lugar em nome de Jesus. Ocupe esse lugar. A alegria verdadeira, a vida que realmente vale a pena é aquela onde eu estou cheio do Espírito Santo e guiado por Deus. Do contrário, eu vou viver mais uma vidinha. Mais um ano eu vou terminar do mesmo jeito. Ore comigo em nome de Jesus. Peça, apresente ao Senhor as suas firmes razões. Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, faça na minha vida. Faça, Deus, abra sua boca e diga, faça, Senhor, eu preciso do Senhor. Materializa, Senhor. Materializa na minha vida. Dematerializa na minha vida, Senhor, eu declare sobre você, declare sobre a sua vida, eu declaro, Senhor, resultados inéditos, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, um povo forte, eu declaro um povo abençoado, eu declaro um povo corajoso, eu declaro um povo poderoso, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, abra sua boca e lute em nome de Jesus, apresente ao Senhor, eu creio, Senhor, renova minha fé, Senhor, diga a Ele, peça a Ele em nome de Jesus, renova minha fé, renova minha esperança, Senhor, renova minha fé, renova minha esperança. Eu quero sair daqui, meu Pai, uma pessoa irreconhecível. Eu vou terminar este propósito de modo irreconhecível. Eu vou terminar este propósito com uma mente irreconhecível. Eu declaro vitória, Senhor. Eu declaro uma mente renovada. Eu declaro uma vida espiritual renovada. Eu declaro um casamento irreconhecível. Eu declaro um financeiro irreconhecível. Eu declaro mudança. Eu declaro do que você precisa. Apresente ao Senhor o que você precisa. É cura, é libertação. Apresente ao Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor. Dá vitória, meu Pai. Dá vitória, Senhor. Dá vitória. Eu apresento ao Senhor essas firmes razões, Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Abre a minha mente, Senhor. Eu preciso de renovo. Eu preciso de força. Eu preciso de atitudes corretas, Senhor. Eu vou me posicionar, Senhor, eu vou me posicionar com atitudes corajosas. Tome essa decisão. Chega de teoria, vá para a prática, decida isso. Como você vai sair daqui falando? Como você vai sair daqui hoje? Falando como? A partir de hoje. Como você vai reagir aos problemas? Como você sai daqui hoje? Como você vai se relacionar com o seu cônjuge a partir de hoje? Como você vai se relacionar com o problema, com as questões, as adversidades? Como você vai responder aos problemas? Levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus e lute em nome de Jesus. Creia. Eu creio, Senhor. Eu creio em mudanças. Eu creio, meu Pai. Não vou deixar para amanhã, não. A mudança é agora. A mudança é agora. Eu creio, Senhor, na mudança. Eu creio, Senhor, que eu vou perceber. Creia nisso, ó. Eu creio, Senhor, que eu vou perceber dia após dia uma fluidez diferente, uma postura diferente, uma confiança diferente, uma autoridade diferenciada. Eu creio, Senhor, eu creio que eu já mudei, eu já me movi, eu já me levantei. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Tome essa decisão, Senhor. Tome essa decisão. Eu não vou cair nos mesmos erros. Eu não vou mais cair nos mesmos erros. Quais eram os mesmos erros? Quais eram os mesmos vícios de linguagem? Quais eram os mesmos vícios de retrocesso? Quais eram os mesmos erros? É a passividade? Era a incredulidade? É o quê? É a imaturidade no casamento? É o orgulho? O que é? É o medo? O que é? Dê um passo de fé, pessoal. Dê um passo de fé em nome de Jesus. Eu quero que você dê este passo
profeticamente, eu quero que você dê um passo agora, e você vem aqui na frente, você que não quer mais essa vida, você que não quer sair daqui da mesma forma, dê um passo de fé, e venha até aqui na frente, e nós vamos orar. Você que não aceita a vida que você tem vivido, você que não aceita o casamento que você tem vivido, você que não aceita os resultados que você tem vivido, dê um passo de fé, e venha até aqui na frente, e vamos orar. Eu quero que você venha, e que nós vamos concordar. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novo tempo sobre você, eu declaro vitória sobre você, eu abençoo a sua vida, eu declaro unção, eu declaro autoridade, eu declaro uma vida transformada, eu declaro resultados poderosos, eu declaro um novo tempo, eu declaro força, eu declaro coragem, eu declaro um tempo de glória, eu declaro um tempo de glória na sua vida, eu declaro um tempo de glória na sua vida, eu declaro você liberto, eu declaro você abençoado, eu declaro você corajoso, eu declaro você um homem de Deus, poderoso, abençoado, um vencedor. Eu declaro sobre a sua vida tudo aquilo que você tem apresentado, tudo aquilo que você tem pedido e colocado diante do Senhor. Você viverá um novo tempo de autoridade, de força, de foco, de unção, de visão, de autoridade. Eu declaro poder, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida de cada um aqui. Eu declaro que tudo aquilo que você tem apresentado ao Senhor, eu declaro rompimentos em nome de Jesus. Eu declaro rompimentos em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que cada um que deu este passo de fé, eu declaro, Senhor, uma unção poderosa sobre a sua vida. Eu declaro resultados poderosos. Eu declaro um novo tempo, que você saia daqui com uma nova mentalidade, com um novo estilo de vida, com uma nova perspectiva da vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória, Senhor. Eu declaro vitória sobre a sua vida, eu declaro sua vida transformada, eu declaro força, eu declaro autoridade, eu declaro crescimento em nome de Jesus. Eu declaro uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, eu declaro um novo tempo sobre você, eu declaro vitória sobre a sua vida, eu declaro vitórias em nome de Jesus. Eu declaro respostas, eu declaro que tudo aquilo que você tem buscado, tem perseguido, que você venha viver mudanças em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu declaro força, eu declaro libertação. Pega firme na minha mão, isso, creia, em nome de Jesus. Eu declaro vitórias sobre você, eu declaro você um novo homem, declaro sua força, declaro equilíbrio, declaro autoridade, declaro um novo tempo de unção, de poder, de visão, de graça, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu declaro vitórias, eu declaro em nome de Jesus tudo aquilo que você veio buscar. Eu declaro uma mudança, eu declaro mudanças, eu declaro as mudanças que você precisa, eu declaro as mudanças que a senhora precisa. Eu concordo com as mudanças, eu declaro as mudanças, eu declaro as mudanças, eu declaro mudanças, eu declaro respostas, eu declaro mudanças, eu declaro respostas. Eu concordo com você, eu declaro vitórias em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, nosso povo poderoso, eu declaro nosso povo abençoado, eu declaro sua vida uma vida de glória, eu declaro a sua vida uma vida de glória, declaro testemunhos, declaro unção, declaro poder, declaro autoridade, declaro visão, capacidade, poder, autoridade, sonhos, libertação. Eu declaro poder sobre a sua vida, eu declaro glória sobre a sua vida, eu declaro visão sobre você, eu declaro capacidade sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória sobre a sua vida, eu declaro poder sobre a sua vida, eu declaro poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, Senhor, um novo tempo, eu declaro um novo tempo, eu declaro libertação, eu declaro um novo tempo na vida de vocês. Eu declaro, Senhor, respostas, eu declaro, meu Deus, um povo abençoado, eu declaro um povo vitorioso, eu declaro, meu Pai, uma fé transformadora, uma vida transformada, eu declaro resultados transformados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de vocês, eu declaro a sua vida uma vida transformada, eu declaro uma vida transformada, eu declaro resultados poderosos, eu declaro portas abertas, eu declaro capacidade, eu declaro sabedoria, eu declaro um novo tempo na vida de vocês, eu declaro um novo tempo na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um novo tempo na vida de vocês, vocês nunca mais voltarão a ser as mesmas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus mudanças, meu Pai, crescimento, poder, vitórias, meu Pai, na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai,
Cada um que está aqui, Senhor, eu abençoo cada um que está aqui. Eu declaro poder, meu Pai. Eu declaro vitória, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Eu declaro respostas, Senhor. Eu declaro respostas na vida de cada um aqui, Senhor. Eu declaro um povo vitorioso. Eu declaro uma igreja poderosa. Eu declaro um povo mudado, Senhor. Mudado em nome de Jesus. Eu declaro um povo mudado, transformado em nome de Jesus. Eu creio nesse novo tempo. 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 Eu creio nesse novo tempo, Senhor. Eu não estou aqui para brincadeira. Eu não estou aqui para brincar que eu mudei, Senhor. Eu não estou aqui para brincar que eu estou num propósito, Senhor. Não, é o propósito da minha vida. É o propósito da minha vida. Eu saio daqui renovado. Eu saio daqui abençoado. Eu saio daqui vitorioso, Senhor. Eu saio daqui uma nova pessoa. Eu creio nisso. Diga isso sobre a sua vida. Diga isso. Dê as mãos para a sua família e concorde. Declare em nome de Jesus. Nós declaramos. Nós saímos daqui, Senhor, novas pessoas, um novo homem, uma nova mulher. Eu declaro uma transformação, meu Pai, nos casamentos, nos filhos, na vida financeira, na fé, Senhor. Eu declaro que haja aqui, Senhor, homens e mulheres maduros, Senhor, vencedores. Eu os abençoo, Senhor. Eu declaro resposta, Senhor. Eu declaro um fim em nome de Jesus. Tome essa decisão, pessoal. Então, um fim da passividade, o fim, Senhor, da incredulidade, o fim da inércia, o fim da imaturidade, o fim do medo, o fim da incredulidade. Em nome do Senhor Jesus, declaro um fim nisso, Senhor. Nós declaramos, Senhor. Eu concordo com as orações. Eu concordo, meu Pai, com os pedidos. Eu declaro, meu Pai, que cada projeto, que cada pasta, meu Pai, que o seu povo tem nas mãos, eu declaro, Senhor, a mudança. Eu declaro a transformação. Eu declaro a mudança, meu Pai, a partir deste primeiro dia, Senhor. Nós talvez haja coisas que talvez nós vejamos no dia 31, Senhor, de dezembro, mas pela nossa fé, nós já vencemos. Pela nossa fé, isso já foi mudado. Pela nossa fé, nós cremos que isso já é uma realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.